5h08 da manhã do dia 17 de março de 2025. Então é isso, eu fiz um vídeo, já fiz o download desse vídeo e hoje eu não vou sair de casa e não sei, eu não vou mais assim colocar aqui as coisas que eu vou fazer ou deixar de fazer, porque tanto faz, né? Tanto faz, as pessoas querem mostrar que sabem tudo da minha vida, no entanto, não é bem assim, né? Não é bem assim porque se alguém sabe mais da minha vida do que as coisas que eu posto, então está havendo um crime chamado invasão de privacidade, né? E então as coisas que eu coloco no YouTube, nas redes sociais, elas estão passando aqui pelo meu crivo do que eu autorizo ou não autorizo, né? O que eu não coloco, ou que eu falo ou que eu não falo. Então passa pelo meu crivo, pela minha anuência, pela minha autorização de pautas, de temas, assuntos, de estudos, de assuntos polêmicos, temas polêmicos, pautas polêmicas. E eu preciso ter essa preocupação mesmo após a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que está vigente desde 2020. Muita gente não sabe nem o que é LGPD, né? Muita gente não sabe nem o que é LGPD. Muita gente não sabe nem o que é direito digital. Muita gente não sabe nem o que é crime cibernético, né? E nós, professores, professoras, precisamos levar esse tipo de informação para a maioria das pessoas que a gente puder, não só alunos e alunas, estagiários, assessores, assessoras, enfim, não só para essa demanda de pessoas que a nossa informação chega, né? Porque as minhas informações, o meu compartilhamento de conhecimento, a minha produção de conteúdo, ela não é igual a das blogueiras A, B, C, das Kardashians, da Gisele Bündchen, das blogueiras famosas de milhões e milhões e milhões e milhões de K. Então, assim, os meus perfis, a maioria são privados. E eu não tenho. Meu perfil do Instagram tem 5 seguidores. No meu ex, eu tenho 2 seguidores. Nos perfis que eu tenho do Instagram, eu acho que eu tenho uns 2 ou 3 perfis no Instagram. Eu tenho o de Health Food, né? Que deve ter o quê? Menos de 20 pessoas, que é onde eu coloco alimentação saudável e várias coisas de alimentação, de nutrição, da minha rotina, né? Da minha vivência, não tentando trazer mais seguidores em relação à questão de marketing. Não. A finalidade dos meus vídeos não é para chamar atenção, para ter mais seguidores, não é para vender nenhum produto, porque eu não vendo nada em canto nenhum. Eu não trabalho com nenhum tipo de atendimento em canto nenhum. Não trabalho para ninguém e para instituição nenhuma. Não sou servidora pública de instituição nenhuma, nem municipal, nem estadual, nem federal, nem internacional e nem para ninguém. Então, assim, é preciso a gente esclarecer isso, porque se eu, Graciane Andrade Ramalho, que
tenho toda essa preocupação com o que eu coloco na internet. Pode até não parecer, pode até parecer que as minhas postagens sejam feitas de forma relapsa, mas para quem acompanha há muito tempo, sabe que a maioria dos meus vídeos a gente faz personagens do dia a dia e que algumas pessoas sabem com quem a gente está tentando dar as dicas de quem são os personagens, sem dizer quem é quem, né? Sem dizer quem é quem, para não ficar acometida de um crime chamado injúria, calúnia, difamação e, consequentemente, os danos, né? Os danos, por exemplo, eu não posso aqui dizer que a fulana, a beltrana, cicrana, afirmar que aconteceu isso, aquilo, sem eu ter provas. Agora, se eu registro, se eu filmo isso sem articulação de fraude, é preciso a gente contextualizar isso, porque existe uma grande parte de pessoas da advocacia predatória que você vai lá puxar lá no ESAGE ou no PJE ou em qualquer outro sistema de informações jurídicas, Jus Brasil. Se você puxar pelo nome de alguns advogados as demandas de processos deles, e você vai ver a demanda de processos do mesmo jeito, a mesma demanda em vários processos. Isso se chama advocacia predatória. Por exemplo, quando eu fui à Defensoria Pública me defender e procurar os meus direitos legítimos, pleitear direitos legítimos em relação à minha separação litigiosa, o divórcio desde 2016 e em 2013, lá no EPJ, no Escritório de Práticas Jurídicas da Unifor, também pela Defensoria, para dar entrada na minha separação litigiosa, no divórcio, porque na verdade começou lá em 2013, lá na Unifor, no EPJ, né? E depois foi que não deram entrada, eu dei todos os documentos, não deram entrada, e depois eu entrei em 2016, que aí deu seguimento, né? Mas aí se você pega pelo nome de alguns advogados que já são conhecidos da litigância de má-fé, de causar danos por meio de fraudes, por produzir provas por meio de fraudes, com falsidade, com documentos falsos, falsificados, sem atas notariais, sem certidões que dão fé pública, sem o teor de legitimidade nos procedimentos de produção de provas processuais. Então, assim, por que eu estou falando sobre isso? Eu sou advogada? Sou não. Mas eu sou bibliotecária e eu sou especialista em documentação, né? Em gestão eletrônica e física documental. Então, eu tenho uma formação acadêmica que me dá respaldo a poder dizer se um documento ele é legítimo ou ele é um documento falso. Um documento falso ele não gera direitos, porque se uma ação judicial ela foi deferida através de documentação falsa, o ato deve ser nulo, porque ato nulo não gera direito, né? Então, o que acontece? Em contratos, muitas pessoas não têm o conhecimento do que é cláusulas leoninas, cláusulas abusivas, o que é um defeito jurídico, o que é um vício redibitório, o que enfim, todas essas questões de quem lida com contratos precisa estar atento. Por exemplo, se eu assino um contrato sem óculos, significa que esse contrato ele pode ser
nulo. Por quê? Porque eu não enxergo direito sem óculos. Se eu tiver de óculos e eu não tiver em condições de saúde que me dê as condições as condições de capacitação, de capacidade em exercer a minha vida civil, né? As responsabilidades da vida civil, isso também tem que ser visto. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem vícios, se eu sou uma pessoa que eu tenho vulnerabilidade em ser usuária de drogas, entorpecente, alcoólatras, ébrios habituais, menor de idade, deixa eu ver, vários tipos de condições. Por exemplo, se eu estou numa mesa de pôquer e eu tô aqui ganhando e eu vou tentar aqui tomar as coisas do fulano, porque o fulano perdeu o jogo porque ele estava bêbado. Ele estava no momento em que ele estava tomando remédios para depressão, remédio para algum tipo de transtornos mentais, remédio para transtorno de humor, transtornos psicológicos, deficiências. Existem vários tipos de condições em que não se pode se fazer contrato legítimo com usuários de drogas, dependentes químicos, pessoas com transtornos mentais em relação a parcialmente incapazes mentais, né? Parcialmente e totalmente incapazes, né? Então, tudo isso é preciso que alguns contratos precisam ter esse tipo de filtro, né? Vamos lá olhar as cláusulas. As cláusulas estão condizentes com o tipo de acordo que vai ser acordado ali. Então, assim, 12 minutos. Então, hoje, eu preciso colocar essa questão, né? Por quê? Porque como estavam querendo me interditar, lá nos processos do juizado da mulher, tem os advogados do meu ex-cônjuge, né? Os advogados do meu ex-cônjuge, inclusive, pediram a minha interdição, colocando uma análise de um procedimento de umas sessões psicológicas que eu estava fazendo por conta da adolescência do meu filho maior. Não era porque eu estava com algum problema, e aliás, nós tínhamos um problema em família, né? Nós estávamos tentando fazer sessões psicológicas, sessões psicoterapêuticas Só que aí, essa avaliação dessa psicóloga foi parar nos autos processuais, como se eu fosse esquizofrênica, lá de 2011. 13 minutos. Então, uma avaliação, acho que uma avaliação é uma análise psicológica, uma coisa assim, não sei. Só sei que é datado de 2011. Então, quem trabalha com documentação sabe que qualquer avaliação psicológica, se não for definitiva, ela tem uma validade, né? Ela tem uma validade. Então, isso foi lá de 2011, pelas questões que a gente estava tentando resolver, dos problemas que a gente tinha em família, e que isso repercutia nos meus filhos. Os problemas que eu tinha com meu ex-cônjuge repercutia nos meus filhos, e meu filho maior estava na adolescência, assim como o João Ramalho está passando da adolescência para a vida adulta e está passando por uma turbulência existencial em meio a um litígio dos pais, em meio aos advogados do pai tentando acabar com a vida da mãe. Então, tudo isso reflete, né?